Então eu sou Ana Paula Murakawa, eu sou empresária, tenho uma startup hoje que chama OD Academy, que trabalha desenvolvendo soluções de ensino e aprendizagem inovadores, né? Trabalhando bem na linha de empreendedorismo, inovação e tecnologia. E hoje eu também atuo como agente de ecossistema de inovação aqui em Londrina, conectando e engajando os atores do nosso ecossistema para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento regional, para a inovação local. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de inovação, para entender que inovação não é só para quem tem muito dinheiro, os grandes magnatas da tecnologia, e também não é só para quem entende muito de tecnologia. Inovação é para mim, é para você, para qualquer pessoa que queira ajudar a resolver um problema, né? E pensar de uma maneira diferente, uma maneira melhor ou nova de resolver um problema. E a gente vai falar um pouquinho também sobre como tudo isso funciona dentro de um ecossistema de inovação e falar o que isso se relaciona com a escola, com a educação, como é que a gente pode trazer isso para o universo da educação, o universo da escola. Eu acho importante começar a falar sobre o conceito de inovação antes de falar de qualquer outra coisa, porque a inovação ela está relacionada com a resolução de problemas. Então, o que é inovar? Inovar é resolver problemas de uma maneira nova e melhor. Se você tem um problema para resolver, uma necessidade para atender, você tem uma grande oportunidade para inovar. Então, diferente do que muita gente acredita, que inovação é só criar algo tecnológico, inovação vai muito além disso. A tecnologia ela faz parte de todo esse processo, mas ela é só um meio. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem outros ingredientes envolvidos aí. A gente tem uma palavrinha chamada empreendedorismo, que é colocar o processo de inovação na prática, é o querer colocar, querer fazer diferente, e a partir desse fazer diferente trazer algum tipo de resultado. A gente tem a questão da criatividade, que é o fazer diferente, é o pensar fora da caixa, é olhar para aquilo que já existe e melhorar aquilo que já existe. E aí a gente tem a questão da tecnologia, que é um meio que nós utilizamos para tornar todo esse resultado, essa solução, mais ampla, no sentido de atingir mais pessoas e numa velocidade muito maior. Mas a gente consegue inovar sem tecnologia, vocês concordam? Quando eu vou falar de inovação, principalmente com crianças ou adolescentes, eu pergunto para eles assim, tecnologia passou a existir só agora? Ou tecnologia já existia desde que o homem é homem? Eu pergunto para eles, me dá um exemplo de tecnologia, me dá um exemplo de alguma coisa que ajudou a mudar o mundo. Então, o fogo, a roda, né? Então, são exemplos de tecnologia, de algo que ajudou a resolver um problema, de algo que era melhor do que aquilo que existia, que era novo. Então, isso é uma tecnologia, isso é uma inovação, não obrigatoriamente digital. A tecnologia digital ela surgiu a partir da década de 90, com a terceira revolução industrial, a partir da década de 70, com a terceira revolução industrial e o surgimento dos computadores, e se fortaleceu a partir da década de 90 com o surgimento da internet, né? Aí se começou a falar sobre tecnologia digital. E por que isso ganha tanto espaço quando a gente fala de inovação? Porque a partir do surgimento do computador e da internet, a gente viu a possibilidade de processar soluções além do nosso cérebro. A gente percebeu que a gente poderia processar essas soluções através de uma máquina, onde esse processamento seria muito mais rápido e conseguiria atingir um número muito maior de pessoas ao mesmo tempo. E ainda assim, tem uma outra vantagem, que você poderia replicar essa solução de maneira padronizada por muitas e muitas vezes, né? Que é o conceito básico que a gente utiliza em startup, para dizer que uma startup é uma startup, que ela tem escala e que ela é replicável, né? Então, a tecnologia digital, ela somou a esse processo de inovação, mas ela não é tudo, ela é uma parte desse processo. Então, é importante a gente entender que esses conceitos que eu falei aqui, o que é inovação, que é resolução de problemas de uma maneira nova e melhor, é um conceito, que empreendedorismo é colocar esse conceito na prática, e que a criatividade vem como um elemento importante para criar algo novo, para sair fora da caixinha, né, e pensar em alguma coisa diferente. E o melhor, a tecnologia vem nesse conceito do melhor, como é que eu torno isso mais amplo, como é que eu consigo impactar mais pessoas e trazer um resultado melhor. Então são conceitos diferentes que andam de mãos dadas, tá? Mas são conceitos diferentes. Muito importante a gente entender também o porquê que a gente fala tanto de inovação, que não é só um modismo, né? E aí vocês vão entender por que não é modismo. Depois que eu falar, vocês vão concordar ou não. Eu acredito que vocês vão concordar. Como eu falei para vocês, inovação sempre existiu, né? Só que num volume menor, numa velocidade menor do que o que existe hoje. Por que hoje a gente fala tanto em inovação? Porque o mundo está muito mais complexo.
significa dizer que o mundo está mais complexo. Se inovação tem a ver com resolução de problemas, logo o mundo está mais complexo porque nós temos mais problemas. E o mundo se tornou mais complexo com mais problemas em função do número de pessoas que se conectam. Então, se você imaginar que cada indivíduo tem uma necessidade diferente, enxerga o mundo de uma maneira totalmente pessoal, né? Particular, e que entende que a sua necessidade é uma e a necessidade do outro é outra, se juntar tudo isso dentro de uma mesma cesta e conectar tudo isso, você começa a entender por que o mundo é tão complexo. Então, tem um autor chamado Ian Bunn, que é um autor norte-americano que fala sobre sistemas complexos. Ele define que o nível de complexidade de um sistema, ele decorre do número dos elementos, de que tipo de elementos existem dentro desse sistema, do número de elementos que existem nesse sistema e das conexões que eles fazem. Então, quanto mais complexo é o elemento, quanto mais elementos existem dentro desse sistema e quanto mais eles se conectam, mais o sistema é complexo. Então, se você olhar o mundo como um grande sistema, você olha que os elementos são as pessoas, que é um elemento extremamente complexo. E o volume de pessoas que existem no mundo é infinito, né? Gigantesco. E aí, esses números de pessoas se conectando ao mesmo tempo tornam o mundo que a gente chama de mundo VUCA. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas é um acrônimo em inglês, né? De um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e ambíguo. E agora, com a pandemia, a gente está passando por uma nova transição, né? A gente está passando de um mundo extremamente VUCA para um mundo BUNNY, que é levar todos esses elementos para o extremo. Então, o que é o mundo BUNNY, né, que é a transformação do mundo VUCA? É um mundo extremamente frágil, então a gente viu que com a pandemia a gente não controla nada e que a gente vai ter que se adaptar o tempo inteiro a situações extremamente difíceis, né, para poder sobreviver. A gente vive num mundo extremamente ansioso em função dessa falta de controle, então há uma insegurança muito grande, porque eu não consigo, aquilo que eu não consigo controlar, eu me sinto insegura, eu tenho medo. Então, um mundo extremamente frágil, um mundo não linear. Então, a resposta que você dá hoje para determinado problema pode não ser a mesma resposta que você vai dar para o mesmo problema daqui a 1 hora, 2 minutos, 3 minutos, né? Então, porque as coisas se conectam novamente e se transformam muito rápido. E é um mundo cada vez, em função de tudo isso, muito incompreensível. Então, a gente fica muito fragilizado, a gente fica muito ansioso para responder a esse mundo que muitas vezes não tem uma resposta padrão, né? Então, a gente caminha cada vez mais para esse mundo complexo aí. E eu acho que isso fica muito evidente, só fazendo parênteses, com as escolas. Se você conversar com qualquer diretor escolar hoje, acho que até que no próprio cultural, né? Se você conversar com os coordenadores pedagógicos, qual que é o maior desafio que você tem hoje com as crianças ou com os estudantes? Lidar com a ansiedade, lidar com a pressão, lidar com a frustração. Então, tudo isso é resultado desse mundo BUNNY aí. Foi a transição desse mundo VUCA, que já era extremamente complexo para um mundo extremamente frágil, né? Para um universo, um sentimento extremamente frágil das pessoas. Então, quando a gente entende por que o mundo está desse jeito, a gente entende também por que a gente tem que inovar cada vez mais. Porque conforme aumentam os problemas, mais soluções eu preciso buscar. E quanto mais complexos esses problemas, mais soluções diferentes e novas eu preciso buscar o tempo todo. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente fala de pelo menos 3 elementos importantes que precisam existir dentro desse processo de inovação, que é o processo de empatia. Então, por que a empatia é importante para a inovação? Se inovação é resolver problemas, se eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro, para entender profundamente qual é a necessidade dele, qual é o problema dele, por que aquilo o afeta, dificilmente eu vou conseguir construir uma solução que faça sentido, que tenha resultado, né? Algumas empresas, elas perceberam que trabalhar só olhando para a solução, ela traz muito pouco resultado, porque você olha para a solução de uma maneira incremental, então ela dura durante um tempinho ali, logo ela tem que criar novamente alguma coisa que faça sentido. Então, quando a gente olha profundamente um problema, você acaba criando soluções que consigam perdurar um pouco mais. Você vai fazer algum ajuste ou outro, que é isso que eu falei que é incremental, mas ela consegue ter um ciclo de vida um pouco maior no mercado.
Então, daí a importância da gente olhar para esse novo mundo, olhar para a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e entender profundamente esse problema e essa necessidade. Outro elemento importante, que quando a gente fala de inovação, é uma palavra que a gente utiliza que se chama experimentação. E nada mais é do que se dar o direito de tentar, de testar, quantas vezes forem necessárias, até que aquela solução dê certo, né? Até que aquela solução seja minimamente validada. Então, como que a gente faz essa experimentação dentro do processo de inovação? A gente espera ficar tudo bonitinho, lindo, e aí vai para o mercado? Não. Então, o tempo está correndo. Então, a gente monta uma solução, olha para o problema, monta uma solução minimamente viável, que a gente chama de MVP, e vai testar, sabendo que naquele primeiro teste vão voltar uma série de ajustes necessários para aquele produto. E tudo bem, né? Mas por que é importante a gente falar que esse elemento é fundamental para a experimentação? Porque a gente vê as pessoas com muita dificuldade de lidar com a frustração. E você quer inovar, você vai ter que, primeiro, gostar de problema. Segundo, agora, falando de experimentação, você tem que gostar de errar e tentar novamente. E entender que a frustração faz parte desse aprendizado. Que o errar é só uma etapa do teu aprendizado para chegar num produto que seja um produto que vai performar no mercado, né? Então, a experimentação é importante nesse sentido. De criar algo que vá o mais rápido possível para o mercado para ele ser testado, que você tenha consciência de que ele vai voltar com algumas solicitações de ajustes, e esses ajustes vão ser feitos e você vai voltar de novo para ele. Então, normalmente você vai tentar 10 vezes para conseguir na 11ª, e isso faz parte do processo de inovação, tá? Então, empatia e experimentação. E o último elemento que eu considero que é fundamental, não que ele seja mais importante, mas eu acredito que se ele não existir, os outros dois não fazem muito sentido, que é a questão da colaboração. Então, se a gente vive num mundo extremamente complexo, de problemas num número e num volume gigantesco, uma pessoa só, uma cabeça só, dificilmente vai conseguir chegar numa solução minimamente satisfatória para atender aquele problema. Então, a gente precisa de muitas cabeças pensando para chegar numa solução para aquele problema. E quanto mais diferentes forem essas cabeças, e aí neste ponto que a gente fala de diversidade, são pessoas pensando de maneiras diferentes, que têm vivências diferentes e que trazem essa vivência para dentro do entendimento daquele problema e da construção daquela solução, né? Então, sem colaboração, dificilmente a gente vai conseguir chegar numa solução inovadora. Então, colaboração é um elemento muito importante, tanto quanto os demais, mas eu acredito que sem colaboração, não adianta você ter empatia, não adianta você querer experimentar, porque você vai chegar à conclusão que você precisa de mais pessoas trabalhando com você para conseguir inovar. Eu penso assim, existem problemas novos e existem problemas antigos que são revisitados a todo tempo. Eu acho que nós retroalimentamos esse ciclo. Quanto mais tecnologias ou inovações a gente cria, novas necessidades são criadas e essas necessidades impulsionam novas tecnologias. Eu acho que é um ciclo virtuoso que se retroalimenta. Por isso que a inovação é um caminho tão bom e importante dentro desse contexto, porque ele ajuda a responder de maneira contínua a essas demandas. Então, ao mesmo tempo que nós somos alvo, nós somos gatilho dentro desse processo de inovação. Nós somos alvo no momento onde a gente cria inovação para aquela pessoa, mas quando a gente cria inovação para aquela pessoa, você está criando uma nova necessidade naquela pessoa que vai ser um gatilho para uma nova inovação. Então, é uma coisa que se retroalimenta, os problemas vão se tornando mais complexos. Se você for olhar a raiz deles, são problemas que já existiam, mas numa complexidade que vai aumentando conforme mais inputs vão sendo colocados dentro desse processo. Hoje se fala muito de um tipo de inovação que se chama inovação aberta. E esse conceito ele veio muito em função dessa questão da colaboração, da importância desse elemento colaboração dentro do processo de inovação. As empresas começaram a perceber que se elas só olhassem internamente para os colaboradores, para os elementos, recursos que ela tinha, ela já não conseguia atingir uma solução tão inovadora e tão capaz de responder às necessidades dos seus clientes. Então, o máximo que as empresas faziam até então, e algumas ainda fazem, e eu destaco o setor de inovação, nesse sentido de que ainda olha muito para dentro, elas começaram a olhar para fora, e olhar para fora além dos seus clientes.
começaram a entender que se ela se relacionasse melhor com o poder público, com as instituições de ensino superior, com a sociedade civil organizada, com os clientes que eles já tinham esse relacionamento, com os fornecedores, e acreditem, com os seus concorrentes, elas seriam muito mais capazes de criar coisas novas. Então, o Open Innovation, a inovação aberta, nada mais é do que trazer, por exemplo, startups que são concorrentes, seriam concorrentes da sua empresa, para pensar junto com você dentro da sua estrutura em soluções para os seus clientes, em soluções para aquele público maior que tem necessidades parecidas, né, entre a empresa e a startup. Então, as empresas elas têm começado a se abrir através desse conceito de inovação para um ambiente que nós chamamos de ecossistema, né? Então, elas passaram a olhar além do teu ambiente interno e, no máximo, seu cliente externo, para um ambiente muito maior, né? Que envolve poder público, instituições de ensino superior, que envolve a sociedade civil, que envolve mecanismos de inovação como aceleradoras, incubadoras, para os concorrentes, para os fornecedores, para que juntos eles busquem uma solução mais completa e que atenda melhor a uma necessidade que se torna cada vez mais complexa. E daí que vem forte essa questão do ecossistema de inovação. Hoje existe, eu atuo como agente de ecossistema de inovação através de um programa, que é o Programa de Ecossistemas Locais de Inovação do SEBRAE. E dentro desse programa, a gente procura criar mecanismos que ajudem esses ecossistemas a amadurecer. O ecossistema de inovação ele é formado por alguns elementos que interagem entre si, buscando tornar um ambiente de negócios, um ambiente de mercado mais favorável para as empresas, para os empreendedores, porque eles acreditam que a partir desse desenvolvimento dos negócios, das empresas, você vai alcançar um desenvolvimento regional, social, econômico, que seja benéfico para todos. Então, um ecossistema de inovação basicamente é formado pelas empresas, pelos empreendedores, daqui a gente também inclui as startups, por mecanismos de inovação como incubadoras, aceleradoras, coworks, espaços maker como esses aqui, que a gente tem aqui no Cultural. Também é formado pelas instituições de ensino. Por quê? Porque as instituições de ensino, porque elas ajudam na formação e no desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam ser transferidas para o mercado. A gente está falando também de poder público, porque nós temos algumas leis, né, que nos impulsionam em relação à inovação, mas também nós temos algumas leis que nos restringem em relação a isso. Então é importante entender como é que funciona esse mecanismo de regulamentação, para entender como é que eu posso trabalhar com aquilo que já existe ou tentar mudar aquilo que já existe com a força desse ecossistema. E aí a gente também tem um último elemento, que é a sociedade civil organizada, onde a gente consegue, através de entidades como o SEBRAE, SENAI, sindicatos, associações, também buscar em conjunto, né, as soluções que possam atender a necessidade das empresas. Existem ecossistemas de inovação no mundo inteiro, mas nem todos estão organizados, né? Aí você fala assim para mim, mas como é que você vai organizar um ecossistema? Um ecossistema tem dono? Existe uma empresa que cuida? Uma entidade, uma associação que cuida de um ecossistema? Então, a primeira coisa que é importante entender é que o ecossistema ele é algo natural, assim como o ecossistema natural biológico acontece, um ecossistema de inovação também, ele é criado e ele se sustenta de uma maneira orgânica. O que a gente pode fazer em termos de gestão de ecossistema é criar mecanismos para que esses atores permaneçam engajados e direcionados para objetivos comuns, visando tornar esse ambiente mais favorável para todo mundo. Então, a primeira coisa que é importante entender é que o ecossistema não tem dono, não tem hierarquia. E ele funciona da forma como ele quer funcionar, né? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com abordagens como, por exemplo, caórdico. Tem uma abordagem onde você entende que dentro do ecossistema vão acontecer coisas que você não tem controle, que a gente chama de caos. E aí você precisa criar uma estrutura mínima para que as ações aconteçam, mas de forma que você também não estrangule a criatividade e a inovação dentro daquele ambiente. A gente chama de estruturas libertadoras. É uma estrutura que te dá um direcionamento para que você não fique no caos, perdido, mas que não vai dizer exatamente o que você precisa fazer. Você vai saber um norte para onde esse ecossistema tem que caminhar. E aí os atores que fazem parte desse ecossistema, eles vão trabalhar normalmente em sistemas de governança
e em sistemas de voluntariado. Por isso que a gente trabalha tanto com essa questão do engajamento, do pertencimento, do engajamento, né, desses atores, porque na maioria das vezes esses atores eles doam parte do tempo deles para trabalhar de maneira voluntária. E aí você consegue direcionar todos esses esforços visando criar um ambiente onde você consegue olhar para os problemas que são comuns para esses atores e buscar soluções em conjunto. E aí, a partir disso, você consegue evoluir cada vez mais em soluções mais completas para problemas cada vez mais complexos. Então, a filosofia que a gente trabalha para que a roda continue girando é a filosofia do give first, give back, give often. Então, quem entra primeiro dando aquilo que tem, né, contribuindo com aquilo que tem, e aí quando ele dá aquilo que tem, provavelmente ele vai receber alguma coisa em troca. O ideal é que a gente consiga buscar o máximo possível de atores que estão dentro do ecossistema trabalhando de maneira ativa para que ele se torne cada vez melhor. E aí a gente faz isso através dessa filosofia. Quem entra já contribuindo com o que tem. Quem já está dentro devolve aquilo que já recebeu de alguma forma, tenta retribuir a ajuda que já teve. E a gente criar uma filosofia de fazer isso de uma maneira contínua, né? Por isso do give often. E é isso que vai retroalimentando todo esse sistema de trabalho do ecossistema e faz com que as governanças se tornem cada vez mais vibrantes e que as pessoas que estejam lá dentro queiram participar e tragam mais pessoas para dentro e fortaleçam cada vez mais esse sistema de trocas e compartilhamento. É bem importante a gente dar um passo para trás e entender por que falar de inovação e por que falar de empreendedorismo na educação. E aí eu falo, na educação superior, acho que isso fica muito evidente, porque a gente já está falando mais diretamente do mercado de trabalho. E dificilmente a gente vai ver profissionais, mesmo médicos, advogados, contadores, economistas, que são profissões mais tradicionais, se desvencilhando da questão da inovação. Mesmo essas profissões muito tradicionais, elas já vêm uma demanda muito grande de ter essa visão de empreendedorismo e de inovação para poder sobreviver. Eu acho que mais do que se destacar agora, sobreviver no mercado. Eu acho que isso é mais difícil, mais desafiador falar quando a gente toca na questão da educação básica. Né? Então, por que falar de empreendedorismo e por que falar de inovação com crianças e adolescentes? Eu acho que a resposta está exatamente no grande buraco que nós temos hoje no mercado de trabalho, entre aquilo que nós formamos e aquilo que o mercado quer, aquilo que existe de disponível em termos de talentos no mercado de trabalho e aquilo que as empresas precisam. Se você for olhar a fundo e investigar, você vai descobrir que não são questões técnicas, não são questões relacionadas a disciplinas como engenharia, matemática, que é o que falta para eles. É a postura, é a visão de como solucionar problemas, de como você pegar todo esse conhecimento técnico e transformar aquilo em algo que tenha valor. Eu acho que o grande desafio hoje das empresas em relação ao mercado de trabalho, aquilo que já existe disponível, é pegar essas pessoas que são formadas tecnicamente e introduzir esse comportamento e essa visão de que aquilo que ele aprendeu vai ter que ser utilizado para criar valor para alguém. E aí as empresas falam assim, gente, mas transformar uma pessoa, a visão de uma pessoa depois que ela está adulta, é muito mais difícil do que se a gente conseguir trabalhar isso e entender, fazer com que as crianças entendam que isso é algo natural. Que isso vai fazer parte da vida delas e que isso é importante que a gente comece a aprender lá desde cedo. Então, quando a gente fala de empreendedorismo e inovação nas escolas, a gente está falando basicamente de desenvolver mentalidade de inovação e comportamento de empreendedorismo, comportamento empreendedor. A gente não tá dizendo que a criança tem que saber criar um negócio, tem que ganhar dinheiro com 10 anos de idade, mas que a gente tem que preparar as crianças para um mundo que vai mudar o tempo todo, né, em uma velocidade muito grande, e que vai ter problemas cada vez mais complexos, e que resolver problemas vai fazer parte do cotidiano delas. E hoje ainda a gente pergunta, a gente passa na escola e pergunta assim, quem gosta de problema? Ninguém levanta a mão. Quem gosta de solução? E todo mundo levanta a mão, porque é algo natural. A gente coloca na cabeça das crianças, foca na solução, não foca no problema. Quantas vezes a gente, quando criança, ou mesmo quando agora adulto, né, a gente ouve, foca na solução, não foca no problema. Mas se você quer ser inovador, você quer desenvolver uma mentalidade de inovação, um comportamento
um comportamento empreendedor, você vai ter que começar a entender que problema é uma oportunidade de criar alguma coisa muito bacana, né? E aí esse comportamento e essa mentalidade começa a ter que ser trabalhada dentro da educação básica, porque depois que a gente está adulto, né, a gente tentar entender e tentar mudar tudo aquilo que a gente construiu durante 20, 25 anos, é muito mais difícil do que quando a gente diz para a criança que aquilo vai ser importante para ela e as formas que ela pode trabalhar isso durante o seu desenvolvimento, né? Torna aquilo mais significativo para a criança. Então, quando ela se tornar um adulto, quando ela se tornar um profissional, aquilo já vai estar ali programado dentro dela e ela vai saber utilizar aquilo. Tem um discurso do Klaus Schwab, que é o executivo do Fórum Econômico Mundial. Ele diz que se a gente não começar a trabalhar esse comportamento empreendedor e essa mentalidade de inovação das crianças nessa geração, a gente vai ter que lidar com um contingente de desempregados lá na frente. E aí ele traz um outro dado, que 65% das crianças que estão em idade escolar hoje vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Então, como é que a gente forma esses profissionais sem saber no que eles vão trabalhar? E aí a gente vê o contexto da inovação. A gente também não sabe quais são os problemas que vão existir daqui a 1 ano, 2 anos. Em 2019, quem imaginava que ia ter uma pandemia, que a gente ia ficar 2 anos em casa, que as pessoas iam trabalhar em home office, que as crianças iam ter aulas online. Então as coisas acontecem e a gente tem que se moldar e criar soluções que até então não existiam. E é esse mundo que a gente tem que preparar as novas gerações. Então quando eu falo de falar de inovação, falar de empreendedorismo na educação básica, eu acho que é algo extremamente crítico que deveria estar sendo priorizado pelas escolas, pelas políticas públicas, por todo mundo, pelas empresas de uma forma geral. Porque isso vai ter impacto direto no desenvolvimento regional de qualquer cidade. E olhar para o ecossistema é olhar também para esse despertar. Então, quando a gente fala sobre cultura de inovação das escolas, a gente está falando de pelo menos 3 elementos, não só disso que eu falei para vocês. Então, o primeiro elemento é a base, que é a formação dos professores. Então, a gente sabe que a escola muitas vezes se movimenta em função da ação, da atuação desses professores. Então, a formação deles é importante. Nós costumamos dizer que temos uma escola multidisciplinar, com vários profissionais de diversas áreas, então a gente tem que começar a olhar para uma equipe muito mais interdisciplinar. Uma equipe onde existem conhecimentos específicos, mas uma equipe formada por professores que têm uma visão do todo e conseguem trabalhar em conjunto para construir projetos, construir resultados que sejam comuns, que interliguem as disciplinas, que interliguem os conhecimentos e deem sentido para aquilo que está sendo ensinado para os alunos, né? Então, uma equipe muito mais interdisciplinar do que multidisciplinar. Esse é o primeiro ingrediente da cultura de inovação da escola. O segundo importante ingrediente é a questão do currículo. A gente tem a nova BNCC aí, que trouxe muitas contribuições nesse sentido de trabalhar as disciplinas de maneira interdisciplinar, até dar a possibilidade para transformar o currículo em algo mais transdisciplinar. Mas é um assunto vasto para a gente falar sobre a questão de currículo, mas basicamente o currículo de uma escola que trabalha a cultura de inovação é um currículo que permite muito mais formar um perfil de aluno que a gente chama de perfil T do que um perfil I. Então, a gente ainda tem escolas muito focadas em entender especificamente o que o aluno gosta e trabalhar profundamente naquele aspecto específico, aquele aspecto técnico, né? Do que numa experiência, numa visão de mundo maior. Então, o perfil I é aquele que tem uma profundidade técnica. O perfil T é aquele que, além de trabalhar uma profundidade técnica, ele trabalha a vivência, ele trabalha experiências de vida, ele trabalha a conexão daquela questão técnica com outros aspectos da vida. E aí tem um perfil, além do perfil I e do perfil T, é o perfil P. O perfil P é aquele que, além de ter uma profundidade técnica, de conhecimento técnico, uma visão do todo, ele tem uma profundidade de conhecimento na área de empreendedorismo e inovação. Porque sem isso, nada de técnico, nada de visão de mundo tem sentido, né? A gente precisa querer colocar tudo isso em prática e transformar tudo isso em um resultado. Então, o currículo ideal para uma cultura de inovação é aquele currículo que busque ou um perfil T ou um perfil P. E o último elemento desse tripé aí é o ambiente. Então, é o ambiente, e aí não falando só de uma estrutura física,
É claro que uma estrutura física, onde você não tem carteiras cabeça a cabeça, né, um atrás do outro, onde você cria um ambiente onde as pessoas conseguem ter mais trocas, conseguem olhar uma no olho da outra para poder conversar, se comunicar, também é importante. Mas quando a gente fala de ambiente, a gente fala de um ambiente que permita conexão, por isso que eu falei tanto de ecossistema, onde você consiga olhar além das fronteiras da escola, onde você consiga entender por que é que eu estudo biologia, por que é que eu estudo matemática, por que é que eu estudo história, o que isso vai fazer sentido na minha vida prática. Então, criar esse ambiente de conexão entre os alunos, entre os professores, entre os pais, entre a escola e fora da escola, né? Então, são esses 3 elementos que são fundamentais para se criar uma cultura de inovação dentro da escola. Falando de uma maneira bem resumida, que é um tema bastante vasto, mas só para dar um insight, aí, plantar uma sementinha, uma reflexão aí para quem está assistindo a gente.